Oi, pessoal, espero que esteja todo mundo bem. A aula de hoje é uma continuidade da aula de movimentos da Terra e as suas consequências, porque a gente vai falar um pouco sobre os fusos horários, como que eles funcionam na teoria e na prática. Na aula passada, eu tinha falado, né, quando eu estava explicando o movimento de rotação, que ele tinha a ver, né, com os fusos horários. Então, como que a gente vai fazer para entender como que eles funcionam? Imagina que não existisse fuso horário em nenhum lugar do mundo. O mundo inteiro seguisse o mesmo horário. Eu tô gravando esse vídeo umas 3 horas da tarde. Imagina se fosse 3 horas agora no Japão, que tá de noite, por exemplo. Ou em outro país que o sol tá em azênite, que é quando ele está em cima da nossa cabeça, né, na hora do meio-dia. Ia dar muita confusão, não ia? Então, o fuso horário, ele serve para tentar organizar o tempo no mundo, né? Para a gente conseguir organizar os nossos eventos, nossos horários, tá bom? Ele vai tentar calcular a velocidade de rotação do planeta para que cada fuso horário tenha o meio-dia com o Sol mais próximo do zênite. Então, a gente sabe que a Terra ela tem 360 graus, certo? Para ela fazer o movimento de rotação, ela demora 24 horas. Então, quantos graus ela vai andar em uma hora? Se a gente fizer uma regrinha de 3, a gente vai descobrir que o valor desse x é 15 graus. Então, isso significa que cada fuso vai ter 15 graus. Então, existem 24 fusos com 15 graus de longitude cada um, tá? Então, aqui estão os fusos, né, que existem. E como que a gente vai saber qual que vai ser a referência para a gente poder calcular os horários? A gente vai usar o meridiano de Greenwich, que é o horário oficial de Londres, né? A gente usa ele, né, que é o 0 graus, para a gente saber se a gente vai aumentar ou diminuir uma hora. Então, como que funciona? 15 graus, né? Vou colocar aqui essa regrinha que é bem importante. 15 graus equivale a um fuso, que equivale a uma hora. Se eu tenho um fuso para leste, eu aumento uma hora para leste do meridiano de Greenwich, tá? E se eu tenho um fuso a oeste do meridiano de Greenwich, eu diminuo uma hora, certo? Então, eu trouxe aqui essa imagem para a gente poder fazer um exercício, né? Para a gente poder exemplificar isso. Vamos supor que eu esteja aqui a 45 graus oeste do meridiano de Greenwich. E aqui, né, como eu falei, é umas 15 horas da tarde. 3 horas da tarde. Aqui no fuso 30 graus oeste, eu vou precisar somar uma hora, certo? Porque eu tô andando a leste do meridiano de Greenwich. Então, mais uma hora. Aqui vai ser 16 horas, 4 horas da tarde. Se eu ando mais 15 graus a leste, vou somar mais uma hora. Então, aqui são 5 horas da tarde. Se eu ando mais uma hora a leste, desculpa, se eu ando mais um fuso, mais 15 graus a leste, eu somo mais uma hora no meu relógio. Então, aqui em Londres, vai ser
6 horas da tarde. Se eu quisesse ir aqui para algum lugar que esteja no 75 graus oeste, eu ia estar andando para oeste, né, do meridiano de Greenwich, por isso eu ia ter que subtrair 1 hora no meu relógio. Então, estou aqui no 45, eu vou andar 15 graus para oeste do meridiano de Greenwich, então eu vou subtrair 1 hora, até chegar aqui no 75, menos 1 hora, então aqui era 3 horas da tarde, aqui vai ser no fuso 60, 14 horas da tarde, e aqui 1 hora da tarde, certo? Isso é a teoria, certo? São os fusos teóricos. Na prática, isso vai acontecer um pouco diferente, porque cada país pode adotar o fuso que ele achar mais conveniente. Tanto é que se a gente fosse seguir essas linhas, tudo certinho, às vezes ela pode cortar um estado no meio. E daí como é que a gente faz? Deixa metade do estado com um horário e outra metade com outro. Ia ficar meio confuso. Um exemplo disso é a China, que ela é bem extensa, ela ocupa uma longitude bem grande, então ela teria 5 fusos horários, mas ela resolveu adotar apenas um, existe apenas um horário para o país inteiro. A gente vai ver agora como que funciona os fusos práticos do Brasil. O Brasil ele tem 4 fusos horários, tá? A gente chama de UTC -2, -3, -4 e -5. Antes a gente chamava de GMT, que significa Greenwich Mean Time, ou seja, o GMT -2, por exemplo, significa que está atrasado 2 horas em relação a Greenwich, em relação ao horário oficial de Londres, certo? O primeiro fuso, esse aqui, ó, ele é o GMT -2, então está atrasado 2 horas em relação a Greenwich. Ele ocupa as nossas ilhas oceânicas. Então, Trindade, Martim Vaz, Fernando de Noronha. Já o segundo fuso, que é o GMT -3, ele é o horário de Brasília. Ele vai pegar a maior parte dos estados, né? Todo o sul, o sudeste, alguns estados do centro-oeste, o nordeste e alguns do norte também. O terceiro fuso é o GMT -4, então está 4 horas atrasado em relação ao horário oficial de Londres. E ele vai pegar alguns estados do centro-oeste também, e do norte. E por último, o quarto fuso, que é o GMT -5, ele é o fuso que pega o Acre e só a parte ocidental do Amazonas, certo? Então aqui vou exemplificar também, eu estou no Paraná, por exemplo. Aqui 3 horas da tarde. Se eu tivesse aqui em alguma ilha oceânica, eu ia somar 1 hora no meu relógio e lá então ia ser 4 horas da tarde. Se eu tivesse lá no Acre, eu ia ter que subtrair 1 hora e outra hora no meu relógio, 2 horas. Então aqui ia ser 1 hora da tarde no Acre, certo? Bem, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que tenha ficado bem claro. E muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui.